tragédia anunciada. Morte de 2 adolescentes e uma criança da mesma família atingidos por um cabo de alta tensão choca o Brasil. Acidente aconteceu em Ceilândia e os moradores já tinham avisado a Neoenergia que não resolveu o problema. Quem tem mais detalhes é Larissa Batista. Boa noite, Larissa. Bem-vinda. Boa noite, Henrique, para você, para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Como você falou, essa é a palavra, né? Tragédia. A gente acompanhou a chuva forte que caía na última sexta-feira. Inclusive, eu estava em Ceilândia e vi essa quantidade enorme de chuva que aconteceu, mas a gente não imaginava que viria uma tragédia como essa, né? Infelizmente, 3 vítimas, 2 adolescentes e também uma criança de apenas 5 anos acabaram morrendo por conta de uma descarga elétrica. A informação já confirmada, então, né, a partir do relato de familiares e também do atendimento do Corpo de Bombeiros, é que esses 3 membros da mesma família, esses adolescentes e também essa criança, estavam retornando ali de um ponto rodoviário na região do PSU, da QNP 24, voltavam para casa então à noite, quando acabaram passando por essa situação, né? Eles voltavam então na chuva, acabaram não percebendo que tinha uma fiação danificada, caída ali próximo da casa deles e acabaram recebendo uma descarga elétrica muito forte. Inclusive, um veículo passava, né, no local, acabou percebendo esse acidente fatal que aconteceu com essas vítimas. Ele, inclusive, um homem, acabou descendo desse veículo, deixou 2 pessoas dentro do carro, desceu desse veículo para tentar fazer alguma coisa, salvar ali a vida dessas vítimas, mas também acabou recebendo uma descarga elétrica. Então, foi realmente uma tragédia onde várias pessoas da rua, infelizmente, tiveram que passar, né? É uma tragédia anunciada, inclusive um dos vizinhos dessas vítimas acabou também tentando fazer um salvamento, ele que também recebeu descargas elétricas, mas a todo momento, antes da chegada do SAMU, estava ali tentando realizar diversas reanimações nessas vítimas, mas infelizmente, no momento que o Corpo de Bombeiros e também o SAMU chegou no local, eles acabaram não resistindo. A gente ontem, infelizmente, né, precisou acompanhar toda essa questão do enterro e também do velório dessas 3 vítimas, a família completamente em estado de luto e desespero mesmo, porque foi um acidente, mas tem essa questão da Neoenergia que, de acordo com os moradores, eles já tentaram informar há anos sobre a situação e nada vinha sendo feito, né, Henrique? Larissa, a Josiane Ricardo conversou com a família. Vamos acompanhar a reportagem. Meu Deus do céu, olha! Esse vídeo foi feito por um morador do PSU, em Ceilândia. O flagra é o retrato de como anda a situação da iluminação pública por lá. Nessa outra imagem, dá para ver que as faíscas caem dentro de uma das casas. A Isalaia disse que acordou com o barulho da explosão. Tava escuro e tava caindo muita faísca de casa do poste dentro de casa. E aí, na mesma hora, eu voltei, porque eu percebi que o fio caiu, entendeu? E a gente ficou em casa com medo de sair. O seu Cícero mesmo já perdeu as contas de quantas vezes teve medo de sair de casa. Segundo ele, é só chover que os fios começam a pipocar. Se começar a chover, começar a ventar, esse problema aqui era direto mesmo. Era de fazer medo. Clareava tudo isso aqui, ó. Todos esses registros foram feitos no dia seguinte à tragédia que matou 2 adolescentes e uma criança. Eles foram eletrocutados depois que um fio de iluminação pública caiu no meio da rua. O Kelvin, de 14 anos, é uma das vítimas. Ele tinha ido buscar as sobrinhas num terminal de ônibus. Karina Madureira, de 17 anos, e Sofia Madureira, de 5 anos, que também morreram. Na hora em que o fio caiu, chovia muito aqui no local do acidente. Segundo os moradores, as 3 vítimas ficaram caídas em cima de uma poça de lama. Um dia depois da tragédia, a Neoenergia veio até aqui e consertou parte da fiação. Meu filho foi levar minha neta lá foi buscar lá na terminal dos ônibus. E aí, quando eles voltaram, aí vi a menininha pequenininha e a minha neta de 17 anos, meu filho de 14, que o mês que vem ele ia fazer 15 anos, né? Aí, eles não viram que tinha algum fio solto, aí pisou na água. Quando pisou na água, ele foi lá que tá tudinho. Kelvin era o filho mais novo de 9 irmãos. O sonho dele era ser policial, mas o adolescente morreu às vésperas da formatura do 9º ano.
Os colegas de escola fizeram questão de se juntar à família nesse momento de dor. Ele estava muito feliz e ele falou: mãe, eu quero me formar e eu quero focar mesmo meus estudos. A dor dos pais do Kelvin não é só pela partida do filho, mas também pelas outras 2 vítimas que eram da mesma família. Então eu quero justiça, eu não quero mais nada a não ser uma justiça. E eu tô com muita dor, muito. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui pra frente. Um luto que também é do Fernando. Ele que percebeu a demora da família em voltar para casa e foi atrás das vítimas. No meio do caminho, veio a notícia que ninguém queria ouvir. Eu fico despedaçado, porque o meu irmão, ele ia se formar, ele tinha planos, ele estava tão feliz. O André, que mora na mesma quadra há 3 anos, foi um dos primeiros a chegar no local. Para ele, a tragédia não foi nenhuma surpresa. Ele afirma que o mesmo trecho da fiação já tinha apresentado problemas antes. Essa imagem, segundo o morador, foi feita cerca de 1 semana antes da tragédia. Ali, um momento, cedo ou tarde, ele iria se romper. Fizemos o chamado na Neoenergia, veio uma equipe, efetuou um reparo e acreditamos, pensamos que seria o suficiente para não acontecer essa tragédia, mas infelizmente não foi. Ter uma criança nos seus braços, você vendo ali vindo a óbito e você não poder fazer nada é muito difícil. Eu sou pai, eu tenho 5 filhos e eu só pedia a Deus para que ele acordasse e tentei de tudo para que ele acordasse, pedir a Deus o tempo inteiro enquanto eu fazia a manobra. Eu conversava muito com ele pedindo: acorda, meu amigo, acorda, por favor, acorda, amigão. Mas infelizmente não foi possível. Olha, eu quero lamentar profundamente a postura da Neoenergia nessa tragédia. Acidentes acontecem. Tragédias acontecem. Mas você não pode, depois de uma tragédia desse tamanho, que eu arrisco dizer até ser uma tragédia mundial, eu não me lembro de ter ouvido uma notícia de fios de alta tensão ter matado 3 pessoas da mesma família, 2 adolescentes e uma criança. Eu não me lembro. Essa história ganhou o mundo pela internet. O mundo! E a Neoenergia veio primeiro com uma notinha dizendo que está apoiando a família, mais do que obrigação. Depois soltou um vídeo de um dos diretores, de uns técnicos, explicando que não explica nada. Porque os moradores já tinham denunciado o que estava acontecendo aí em Ceilândia, chamado a atenção para esses fios de alta tensão, que uma tragédia poderia acontecer. Então a Neoenergia tinha que colocar a cara e explicar para todos nós que acidente é esse, que tipo de perigo pode acontecer numa situação como essa. E já ia acontecendo uma tragédia em cima de outra tragédia, porque uma pessoa parou para fazer o atendimento e está no hospital. Por que ele teve esse comportamento? Porque ele não sabia o que poderia fazer. Se a Neoenergia explica pra gente, pra todos nós, qual é o comportamento que nós devemos ter numa situação como essa, a gente aprende. Mas a Neoenergia não. A Neoenergia não parece preocupada em explicar de fato e especialmente a denúncia dos moradores já há tanto tempo. Então, daqui do comando do Cidade, eu faço um apelo ao Ministério Público do DF que entre nesse caso para trazer para todos nós os esclarecimentos devidos. E também convoco a Câmara Legislativa do DF. Os nossos deputados precisam entrar nesse caso. Precisam debater essa questão. Hoje conversei com uma moradora de Ceilândia que me procurou e ela disse que esses problemas acontecem não apenas aí nessa região, acontecem em vários pontos da cidade. Isso é um perigo. O que dizer para essa mãe, para esse pai, para essa família, meu Deus? O que dizer? Larissa, a Neoenergia mandou uma notinha, né? Por favor.
Sim, Henrique, a gente vem acompanhando esse caso desde a última sexta-feira, quando tudo aconteceu. Tentamos entender, pedimos explicações do motivo, né, por qual tudo isso aconteceu, uma vez que os moradores realmente relatam que já vinham denunciando junto à Neoenergia esse descaso, essa falta de manutenção. Então a gente teve sim um posicionamento, né, atualizado da Neoenergia. Eles informaram que estão investigando junto com a Polícia Civil os motivos para esse acidente, mas o que eles acabam relatando é que na noite da última sexta-feira a gente tinha uma tempestade acontecendo em praticamente todo o DF, ventos de 50 km por hora, uma quantidade de chuva muito grande, inclusive batendo recordes para o mês de dezembro, e que o principal indicativo para isso que aconteceu com essas vítimas, para esses adolescentes e essa criança, seria realmente essa questão da chuva, da tempestade que caiu. E a gente, claro, confrontou sobre essa informação, né, dos moradores de relatarem que tentaram contato, vinham denunciando, gravaram esse vídeo, né, mostrando a fiação, parte da fiação exposta, explodindo dias antes disso tudo acontecer. E o que eles informaram é que em 2022, ali na região onde essa questão aconteceu, eles acabaram recebendo apenas 3 chamados sobre a manutenção, sobre fiação exposta, e que eles foram até o local e fizeram essa manutenção prontamente. Então, teriam substituído fios, alterado ali algumas fiações, e que tudo teria sido resolvido no momento, né, quando eles foram chamados. Mas a gente pode perceber que talvez isso não tenha sido suficiente, porque os moradores continuam reforçando que esse é um problema antigo, que fizeram com certeza mais de 3 chamados para a Neoenergia. Henrique. Larissa, os adolescentes e a criança foram enterrados ontem, é isso? Exatamente, Henrique. A nossa equipe acompanhou, foi até o local, claro, com todo o respeito, né, para essa família. São vítimas que faziam parte da mesma família, então é uma situação muito complicada. O enterro, o velório começou, na verdade, ali a partir das 2h da tarde, foi em Planaltina, havia a presença da imprensa, a presença da família, e a família muito ali triste, em luto, e pedindo, como a gente viu na reportagem da Josiane, pedindo por justiça, pedindo ajuda. Eles informaram, inclusive, que tiveram que arcar com alguns custos, apesar da Neoenergia ter informado que iria fazer esse acompanhamento, iria pagar ali o enterro e também o sepultamento. Então, era uma situação muito triste, muito choro, muita indignação dos amigos dessas vítimas, da família dessas vítimas. Obrigado, Larissa. O Cidade continua acompanhando atentamente esse caso.